Olá, meus irmãos, é uma alegria estar aqui novamente com vocês e hoje dando continuidade à nossa série sobre os 7 brados de Cristo na cruz. Chegamos então ao 4º brado, um brado de angústia. Vimos então o primeiro deles, um brado de perdão, quando Cristo se dirige a Deus, clama a Deus pedindo que Ele perdoe aquele povo que o condenava, porque eles de fato não sabiam o que estavam fazendo, eram ignorantes. Vamos para um segundo brado, que é o brado da salvação, quando Cristo se dirige a um dos ladrões que estavam com ele na cruz. E então, respondendo a um questionamento seu, ele afirma que ainda aquele dia ele estaria com ele no paraíso. No terceiro brado, então, Jesus se dirige a Maria, no brado de afeição, naquela situação de dor, naquela situação de sofrimento, ele traz a ela, Maria, sua mãe, uma palavra de conforto, uma palavra de afeto, uma palavra de carinho. E aqui então chegamos ao 4º brado de Cristo na cruz, um brado de angústia, que lemos ali no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E sobre essa passagem, a W. Pink, ele nos traz 4 características dessa palavra que Cristo proclama ali na cruz, e depois ele traz 7 lições que podemos depreender de tudo isso. Então ele coloca que essa palavra é uma palavra de estarrecedora miséria, e de fato, mesmo quando usamos em termos humanos o termo desamparar, é uma palavra que tem um sentido muito forte, no sentido de perder as nossas bases, perder aquilo que nos sustenta, perder o nosso chão. Ficamos desamparados, desesperados, sem saber o que fazer. E isso foi o que aconteceu com Cristo naquele momento, em que ele se viu separado de Deus, se viu separado do Pai. E isso nos leva ao segundo ponto, que foi um momento de inigualável sofrimento. Lembramos então que Cristo já vinha passado por zombaria, aí ele foi colocado aquela coroa de espinhos, ele veio sendo açoitado, ele veio sendo humilhado por todo aquele caminho, as pessoas cuspiram na sua face. Então já na cruz ele teve as suas mãos perfuradas, assim como os seus pés, e ele foi escarnecido ali. E como ele sofreu tudo isso? Ele sofreu tudo isso no mais absoluto silêncio. Ele não revidou, ele não reagiu, ele não proferiu uma palavra contra aquelas pessoas. Mas nesse momento, no momento em que ele se viu desamparado por Deus, naquela cruz, separado do Pai, então aquilo foi o seu limite. Aquilo foi de tamanha dor, de tamanho sofrimento, que Deus proclamou essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E nessas palavras também vemos um grande mistério. Quando vemos então os primeiros brados de Cristo na cruz, a palavra de perdão, o brado de salvação e o brado de afeição, eles não são muito palpáveis, eles nos parecem condizentes com a pessoa de Cristo, com aquilo que pensamos de Cristo. Uma pessoa de amor, uma pessoa em quem há compaixão, quem há misericórdia, a graça, a afeto, a amor. Mas aqui nesse brado, nós nos deparamos com uma situação completamente diferente. Aqui o que a gente vê é um justo, um homem que viveu perfeitamente, um homem que nunca pecou, sendo
desamparado. É algo que foge à nossa compreensão, é algo que foge àquilo que entendemos da justiça de Deus. E esse mesmo mistério nos leva ao último ponto, de que são palavras de profunda solenidade. Quando então Cristo brada essas palavras, então o que vemos ali que acontece? A terra estremece, e as suas palavras ecoam por todo o mundo, por todo o universo. E a nossa mente é muito limitada para entender, para compreender as maravilhas de tudo isso, as maravilhas desse acontecimento. É um grande mistério para nós. Mas é como quando nos deparamos com os santos dos santos, ali no Antigo Testamento, naquele local em que não nos cabe entender o que se passa ali. Mas olhamos aquilo de fora, olhamos para aquilo que aconteceu naquela cruz, olhamos para o brado de Cristo ali e simplesmente nos maravilhamos com aquilo. Simplesmente contemplamos e adoramos ao nosso Senhor na cruz. E quais são as lições que tiramos disso, dessas palavras, deste evento? Em primeiro lugar, o autor coloca que podemos ali ver a enormidade do pecado, do nosso pecado. Tão grande ele era que ensejou tão grande punição. O salário do pecado é a morte. Não só a morte física, aquela que separa o nosso corpo da nossa alma, mas aqui falamos da morte espiritual, aquela que separa a nossa alma do Espírito de Deus. E foi isso que Cristo experimentou naquele momento. Ser separado do Espírito de Deus. O maior dos sofrimentos para tão grave pecado. E o porquê disso? Porque Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e a sua justiça é inflexível. Onde há o pecado, deve se manifestar a justiça de Deus. Foi assim no dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com os egípcios, e assim é de ser com cada um dos pecados. Cada pecado deve ser confrontado com a justiça de Deus. E assim também foi com seu próprio Filho, com Cristo naquela cruz. Ali se manifestou a divina justiça de Deus, para que então ele reivindicasse a sua santidade. Vemos também nessas palavras a explicação do Getsemane. Então, à medida que vemos Cristo se aproximando do Getsemane juntamente com seus discípulos, vemos nas Escrituras que Cristo foi ficando entristecido, aflito, angustiado. Ele se punha constantemente em oração a Deus. Cristo já sabia o que esperava por ele. Ele já sabia aquilo que havia de acontecer para que o plano eterno de salvação fosse cumprido. O Getsemane era a prensa de azeite, era a prensa com que se extrai das olivas, das azeitonas, o azeite, espremendo até a última gota daquele óleo precioso. E ali era isso que aguardava a Cristo. Ele seria espremido. O seu sangue seria vertido ali naquela cruz. Mas não só o seu sangue, ele sofreria a agonia até o máximo, até o limite, o maior dos sofrimentos deste mundo. Ele seria pressionado ali, até ao ponto em que fosse de fato separado de Deus, no maior dos sofrimentos. Mas mesmo nessa situação, Cristo demonstrou ali a sua inabalável fidelidade a Deus, mesmo vendo-se desamparado pelo Pai. É para Ele, é a Ele que Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? É a Ele que Ele busca,
é nele em que ele deposita as suas confianças, a sua esperança. E é um grande exemplo para nós. É muito fácil sermos fiéis, é muito fácil colocarmos a nossa fé quando tudo vai bem, quando não temos dificuldades, quando o sol brilha para fora. Mas é muito difícil permanecermos assim, permanecermos firmes nos momentos de dificuldade, na tribulação, quando tudo parece conspirar contra a gente, quando vivemos como Jó viveu. Então, ali sim, quando somos provados, testados, é que devemos nos ver firmes, nos devemos demonstrar a nossa fidelidade a Deus, assim como Cristo fez naquela cruz, assim como Cristo fez quando se viu desamparado por Deus. Nessa passagem também vemos a base da nossa salvação. Assim como o nosso pecado foi imputado a Cristo, foi transferido para Cristo naquele momento, assim também a punição do nosso pecado. A punição que Cristo sofreu ali, sendo separado de Deus. Ele se entregou por nós. Ele entregou a sua alma para que fosse separado do Espírito de Deus, sofrendo aquela punição, mesmo que temporária, mesmo que momentânea, para que hoje pudéssemos ter restabelecida a nossa comunhão com Deus, com o nosso Pai, para sempre, por toda a eternidade, a nossa salvação. E por que Cristo fez isso? Única e exclusivamente pelo seu amor. Não porque éramos merecedores de nada, mas simplesmente porque Ele nos amou. E humanamente falando, nós vemos uma grande demonstração de amor quando entregamos a nossa vida por outra pessoa. E aqui falamos da nossa vida física. Não é? E Cristo não só entregou a sua vida física, teve o seu sangue derramado a Ele naquela cruz, mas muito mais do que isso. Cristo, homem que viveu, passou por toda essa vida, puro, sem nenhum pecado, aquele que abominava o pecado, aquele que tinha aversão pelo pecado. Ele se fez pecado por nós, ele recebeu sobre ele o pecado de toda a humanidade, de todos os eleitos. Podemos imaginar, será que tamanha angústia é essa? Alguém que nunca conheceu o pecado, neste momento, receber tudo isso sobre ele, todos os pecados, toda a abominação do homem. Que grande sofrimento e que grande demonstração de amor Cristo o fez naquela cruz, naquele momento em que ele se entregou, em que a sua alma foi separada do Espírito de Deus. E em tudo isso, vemos que o que o autor coloca como a esperança maior, completamente destruída. Essa esperança maior basicamente se refere ao conceito da salvação universal. Aqueles que pensam que um Deus de amor, um Deus misericordioso, esse Deus de graça, ele seria incapaz de condenar pessoas ao inferno por toda a eternidade. E aqui nós vemos claramente que isso não é verdade. Se Deus fez isso com Cristo, o seu Filho unigênito, a quem Ele amava, em quem Ele se alegrava, por causa do pecado, porque nele estava o pecado, e então ensejava a punição, a ira de Deus, a separação de Deus, podemos ter certeza de que assim também será com os perdidos, com as almas perdidas, com os ímpios, com aqueles não eleitos, não salvos. Eles serão certamente afastados de Deus, serão abandonados por Deus, viverão sob a sua ira no inferno. Que isso nos traga grande temor, que isso nos traga senso da urgência
de proclamarmos a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Que tenhamos a certeza de que a justiça de Deus, a sua ira, será aplicada sobre eles. Mas que ao mesmo tempo, essa palavra nos traga grande conforto, nos traga esperança, na certeza de que Cristo já passou por tudo isso por nós. Ele já sofreu, ele foi separado de Cristo, o único que seria capaz de passar por isso, de manter-se firme, mesmo em tamanha provação, mesmo diante de tamanho sofrimento. E ele já fez por isso, ele já passou por isso, ele já fez isso por nós naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter comunhão com Deus para sempre, por toda a eternidade. Amém.